Amém. A paz do Senhor, meus irmãos. É bênção estar aqui reunido mais uma vez nesta noite, nesse domingo, para louvor, honra e glória do nome do Senhor. Eu quero declarar a bênção do Senhor sobre toda a sua casa e nesse momento possamos cultuar ao nosso Senhor. Mesmo diante da circunstância e daquilo que está nos cercando, eu quero que agora você, a sua família, os teus filhos, aquietem na presença do Senhor, pois estamos para estar ministrando a palavra do Senhor. Vocês já participaram do início, participaram do louvor, e agora possamos abrir o nosso coração para a palavra viva do Senhor, aquilo que Ele tem para as nossas vidas, e continuar a cultuar o nosso Deus, reconhecendo a sua grandeza. Ó Senhor, Deus e Pai, vai agora visitando cada uma das famílias, vai visitando cada um, ó Senhor, cada casa. Que haja paz em cada local onde vive cada um dos teus filhos, pois o Senhor nos escolheu por habitação. O Senhor é Deus zeloso nas nossas vidas. Por isso, ó Senhor, queremos sempre abrir nossos lábios, louvar, bendizer e exaltar o teu nome. E também nesse momento declaramos que estamos abertos à tua palavra. Venha, ó Deus, fala conosco, fala aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Amém, na bênção. Então estamos aqui para mais esse culto. Eu quero que você abra a palavra do Senhor comigo em 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Amém? Isso, vai achando aí, 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Eu quero ler com vocês, a princípio, agora até o versículo 3. Acharam? Amém. Ora, irmãos, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, rogamo-vos, que não vos demovais facilmente do vosso modo de pensar, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístolas, como se procedesse de nós, como se o dia de Cristo já tivesse chegado. Ninguém, de maneira alguma, vos engane, pois isto não acontecerá sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Amém? Até aqui, em nome de Jesus. Eu quero estar falando com os irmãos para tomarmos posse dessa palavra. Sempre vem nos perguntando, as pessoas questionam, perguntam, principalmente diante da situação que nós estamos vivendo. Não resta dúvidas que Jesus está próximo. Não resta a mínima dúvida de que a vinda de Jesus está próxima. Não sabemos o dia, a hora, o momento. Porém, nós devemos estar preparados para tudo. Nós estamos vendo os sinais. Nós somos parte, como tem sido pregado, ministrado, não só aqui, como vários pastores têm ministrado e pregado, que os sinais estão aí, estão latentes. As coisas estão acontecendo. A gente a cada dia, a cada momento ouve, vê, participa, de várias coisas, os noticiários, tudo que tem colocado. Essa semana pudemos ver alguns países da Europa, também parece que já caminhando para isso, os Estados Unidos, querendo banir o dinheiro em espécie, para usar somente cartão ou então uma outra maneira de transação direta, para que não possa e não precise usar o dinheiro. Sempre agora com a questão da pandemia, do vírus. Então, uma das maneiras agora de usar para que venha a ser estabelecido. Aqui nesse versículo que acabamos de ler, ninguém vos engane. Aqui está falando. Em nome de Jesus, que ninguém venha nos enganar, que possamos estar preparados. Por quê? Porque ele diz o seguinte: antes de manifestar o anticristo, o homem da perdição, o filho da perdição, o maligno, antes disso, vem a apostasia. E está sendo tudo preparado, já tem o pano de fundo, já existe todo o cenário armado, como eu já ministrei a vocês, como nós já falamos aqui. Todo o cenário já está armado. E nós estamos sendo conduzidos e treinados. E uma das coisas que nós precisamos entender, que uma peça fundamental
é a questão da falta de fé, apostasia. Apostasia é abandono da fé. E eu quero que a gente venha entendendo alguns princípios que é importante para nós. Pois a palavra está falando que essas coisas não acontecerão sem que antes haja apostasia. Quer dizer, o manifestar do anticristo virá depois da apostasia. E eu quero dizer que esse é mais um ponto, esse é também mais um ponto, mais um sinal de que estamos prestes a ver a vinda de Jesus. Talvez nós, mas aqui dentro em breve. Então, a apostasia é falta de fé. E a fé é a certeza das coisas que se esperam, é a certeza na palavra do Senhor. Eu estou falando da fé pura, viva, a fé que vem daqueles que creem em Jesus, que creem na Bíblia como fonte para a sua vida, para o seu caminhar. E o inverso da fé, como eu digo sempre falei, ensinei, o inverso da fé é o medo. E uma das coisas que eles estão arquitetando e treinando é incutir no povo o medo. O medo é contrário da fé. A fé é a certeza das coisas que eu espero, baseada nas promessas de Deus. O medo é o inverso disso. Então, uma das artimanhas da apostasia, uma das coisas que mostra a apostasia é o medo. E eles estão colocando isso. Todo o pano de fundo, o cenário, como disse, está montado. Nós vemos que todo o circo já está armado e para a nova ordem mundial. Isso são coisas que estão aí. E eu quero dizer o seguinte, nós devemos sim estar atento, não ficarmos com medo das situações que nos cercam, pois temos que continuar firmes, perseverantes, porque aquele que perseverar até o fim será salvo. Estão aí mostrando, né? Estão vendo, a gente tem visto aí, a ONU, a OMS, está mostrando claramente para nós que eles podem dominar todo o mundo sem uma guerra, como nos padrões que conhecíamos até então. Então nós estamos aqui sendo preparados. Estão aí já dizendo, não sabemos, nós vamos continuar firmes no nosso posicionamento, mas já há conjecturas, pessoas falando que, por exemplo, cultos, manifestações, reuniões de cultos, assembleias, reuniões religiosas, só poderão estar acontecendo depois do dia 31 de dezembro, ou quando tiver uma vacina ou um remédio eficaz para esse vírus. Meus irmãos, presta atenção. Estão agindo, estão preparando tudo. Porque sabem muito bem, o inimigo sabe aquilo que é um princípio de Deus. Todos nós, quando convertemos, recebemos a fé. E a fé vai crescendo à medida que nós acompanhamos, aprendemos a palavra do Senhor. Pois a fé vem e vem pelo ouvir a palavra do Senhor. Então está querendo destituir, acabar. Pastor, mas nós podemos ouvir a palavra do Senhor. Eu posso estar ouvindo como estou ouvindo através da internet. Sem sombra de dúvida. Sim. Porém, nós também precisamos entender que a fé dada a cada um, quando estamos juntos, congregando, andando juntos, junta-se uma à outra e isso dá uma força muito maior. Já dei um exemplo aqui, já falei, para que a gente possa entender, fazendo uma analogia. Por exemplo, quando você vê nas estradas, aquelas coisas que seguram os veículos nas curvas, caso venham sair da sua rota, chamado de guarda-reio, né? Uma palavra inglesa. Então, se você for lá, descer e olhar, é uma chapa que, teoricamente, pela espessura, não aguentaria segurar, por exemplo, um veículo em alta velocidade, ou até um caminhão carregado. Porém, resolve e salva muitas vidas. Por que salva? Porque ali há uma arte, uma ciência, uma mecânica. Há uma questão de resistência dos materiais. Porque há vários postes fincados, e aqueles postes, eles estão ali aparafusando aquela chapa que segura naquela curva. Então, se você colocar um postinho só, vai passar por cima, vai levar, pode ser até uma bicicleta. Porém, se você colocar um ao lado do outro e ligar esses postes,
aí tem uma resistência grande. E o diabo sabe disso, o inimigo sabe disso. Que a igreja unida, a igreja congregando junto, e estou falando juntos de verdade, juntos, olhando face a face. O inimigo sabe disso, por isso que eles já estão fazendo e maquinando, para que venha desestabilizar, porque a igreja do Senhor, ela resiste ao agir do inimigo, porém sabemos que está tudo já declarado. Mas nós vamos resistir firmes até o final, com um propósito. Não porque a igreja vai fazer o reino e nós vamos reinar aqui nessa terra. Não, quem vai reinar é o Senhor Jesus. O que nós vamos fazer é salvar mais e mais vidas ao Senhor. E para isso precisamos caminhar pela fé. E apostasia é a falta de fé. Então, primeiro manifesta a apostasia, para depois manifestar o anticristo. Como nós lemos aqui. E já estamos nesse período de apostasia. Pare um pouquinho para analisar. O medo tem sido instaurado. E o medo é esse medo que é contrário à fé. A certeza de que tem um Deus que cuida de cada um de nós. Não vamos ser negligentes. Eu concordo e sou a favor do distanciamento social, usar máscaras e tudo isso. Estamos e vamos fazer a nossa parte. Porém, nós temos que lembrar que acima de tudo, tem o nosso Deus. Vamos fazer aquilo que cabe a nós, humanamente falando, e confiar no Senhor. Agora o que está acontecendo é que não confiamos no Senhor e confiamos em tudo aquilo que está sendo lançado para instituir o medo. E o medo desestabiliza aquele que crê no Senhor, no sobrenatural, no Todo-Poderoso. Então nós vamos hoje entender, não vamos caminhar, senão crendo e continuando a crer na palavra do Senhor e naquilo que Ele tem. Apostasia está baseada também na questão da teologia banal. Teologia banal, pastor? Teologia banal é aquela que vale tudo. A teologia banal também está ligada à apostasia. Falei do medo, agora quero falar da teologia banal. Aquilo que vale tudo. Pois o homem, quando não quer mudar de vida, ele muda de teologia. Eu procuro um Deus que se adapte a mim, não que eu tenha que me adaptar ao Deus vivo, verdadeiro, com uma única palavra. A palavra do Senhor é a mesma, ontem, hoje e será eternamente. Então, vão levando nessa teologia banal as coisas terrenas, pregam a felicidade agora. Não que Deus não queira que sejamos felizes nesse momento, que não caminhemos bem nesse momento. Mas a teologia banal prega a questão da terra, do momento, desse estado terreno. E não prepara o cristão para a santidade, não prepara o cristão para a eternidade. Porque eu tenho que ter agora. Eu serei vencedor agora. Eu terei vitória sobre as coisas agora. Eu coloco a minha mão e determino que isso será meu. Meus irmãos, quem determina é o Senhor. E nós precisamos entender que se o céu é o nosso destino, se a eternidade é o que nós temos realmente de destino para todo aquele que crê no Senhor, eu quero dizer o seguinte, meu irmão, mesmo que você viva, por exemplo, 100 anos, uma idade para o homem hoje, uma idade bem avançada, mesmo que você viva 100 anos, isso é 0,00000 nada, diante da eternidade. Então a teologia banal, que faz parte de introduzir a apostasia, que tem introduzido, ela não olha para aquilo que nós temos de real valor, que é a eternidade. Eu não vou construir coisas aqui, vou construir coisas para a eternidade. Como disse o próprio Senhor Jesus, onde não tem ferrugem, onde a traça não come, e é lá que realmente nós devemos ter o nosso tesouro. A teologia banal fala muito de prosperidade terrena, de domínio terreno. E agora, o que acontece? Isso também é um dos tentáculos da apostasia. Porque aqueles que, diante das situações que estão acontecendo, eles não conseguem mais gerir e ter aquilo que foi feito de falsa promessa,
entra em colapso e não consegue entender os princípios. Paulo nos ensina que os que esperam no Senhor nesta vida são miseráveis, pobres, nus. Aqueles que esperam do Senhor agora nessa vida somente. Porém, obviamente, eu creio e nós cremos sim, que quando investimos na eternidade e cremos naquilo que Deus tem para as nossas vidas, Ele nos sustenta nesse momento. Agora tem outras coisas que precisamos entender. Mais um tentáculo com relação à apostasia. Então nós vimos que a apostasia, ela gera medo. O medo faz com que você perca a sua fé no Senhor. E vimos que a apostasia é a teologia do vale tudo. É aquela coisa que eu preciso mudar. Nós vamos falar aquilo que agrada. Nós vamos fazer aquilo que dá certo. Ah, se tal coisa está dando certo em tal lugar. Ah, então vamos fazer da mesma maneira. E nós vamos nos preparar. Agora, a apostasia é dirigida também por falsos profetas. Falso profeta é aquele que fala o que você gosta. Esse é mais um tentáculo. É mais uma maneira de agir e estabelecer a apostasia. Vocês estão vendo como nós já estamos vivendo na apostasia? Então esse é um grande sinal da vinda de Jesus. O falso profeta fala aquilo que a pessoa gosta. O falso profeta, ele visa lucro e não salvação das pessoas. O falso profeta é aquele que prega, ministra e fala para que possa obter lucro. E não pensando e olhando na salvação, na transformação, na cura e na libertação das pessoas. Há aí uma falsa ilusão de que está tudo bem. Por quê? Porque o foco é no agora. Os falsos profetas querem números. Logo, não confronta pecados. Mas esse tentáculo aí da apostasia, o falso profeta sempre olha números. E quando o homem, começa a olhar números, ele não confronta pecados, porque confrontar pecados é perder pessoas da sua igreja, da sua denominação, é diminuir as entradas. É número de pessoas para mostrar para os outros, não para Deus. É número de valores em dinheiro, em doações, isso e aquilo. O falso profeta, ele olha números. E ele não olha a salvação. Ele não confronta pecados. Pois confrontar pecado é perder pessoas. Já fomos muito questionados aqui. Quando questionamos pecados, quando falamos de pecados, quando questionamos a vida de uma pessoa, para alertar, para que saia do pecado, mostrando que pecado é pecado. Aquele que é pastor, aquele que realmente tem o chamado, ele tem que estar confrontando o povo com o pecado, para parar, pensar, analisar, para que aconteça o que o Senhor está esperando de cada um de nós, o arrependimento. Quantas vezes passamos por situações, por exemplo, a pessoa é casada, tem a sua esposa, casou na presença do Senhor, sabe sim que o compromisso e a palavra do Senhor, mas de repente resolve largar essa esposa para casar com outra. E você fala, isso é pecado, isso é erro, está errado, não está certo. Mas aí a pessoa fala, então eu vou sair da igreja. E teve vários que saíram, porque eu vou na outra igreja que aquele pastor falou que faz o meu casamento. Não interessa se ele tem filhos, se ele tem família, se ele tem esposa, se os dois casaram realmente conscientes do que estavam fazendo. E jogam fora aquela palavra de Deus que diz que serão os dois uma só carne, a promessa de viver juntos enquanto viverem aqui na terra. Agora, confrontar pecados perde números. Isso é falso profeta. Então, nós precisamos entender que nós vamos caminhar sempre com cada vez mais restrições, com cada vez mais obstáculos, pois a apostasia está sendo, largando as suas fontes e vindo e aumentando. Então nós vamos entender que não vamos caminhar
nós vamos caminhar, sim, naquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Mais um ponto com relação à apostasia aqui na palavra. Então eu falei que a apostasia é o medo instaurado, colocar medo nas pessoas. Ah, pastor, mas vocês falam da vinda de Jesus e isso traz medo. Não, meu irmão, para aquele que crê, sabe e entende que é garantida a sua vida eterna. Medo é as outras coisas que colocam para dominar as pessoas. Vimos que a apostasia é uma teologia banal, terrena, que só fala das coisas aqui na terra. Onde estarão agora aqueles que estão declarando sempre essa teologia materialista? Falamos da apostasia, que é dirigida por falsos profetas, que falam o que o povo quer. Falsos profetas querem números, falamos aqui. Afago nunca faz com que as pessoas caminhem para a santificação, para o reconhecimento e arrependimento dos pecados. Apostasia também é pragmatismo. Mais um ponto que eu quero estar falando. Pragmatismo é fazer o que dá certo e não fazer o que é certo. Isso também é apostasia. Então, apostasia é pragmatismo. Pragmatismo é procurar fazer aquilo que dá certo, aquilo que está funcionando, e não aquilo que é certo. E isso, nós estamos vendo aí, olha aquela visão, olha só, está fazendo assim, assim, isso está dando certo, as pessoas estão indo para a igreja, entrando, olha que maravilha. Então nós vamos fazer o que dá certo. Quando aquilo que você faz não é o certo pela palavra, gera apostasia. Porque mais cedo ou mais tarde cairá. Estão construindo a casa sobre areia, pois a palavra é a rocha firme. Jesus é a rocha. E eu tenho que fazer com que continuemos a construir em cima da rocha firme, que é a sua palavra, que é o Senhor. Então, nós vemos, por exemplo, quando fala, para entender o pragmatismo, aquele político pragmático, é que faz acordo com todos. Os famosos do centrão. Eu fico esperando para que lado que a coisa vai caminhar, aí eu apoio esse. Se caminhar para cá, eu apoio esse. Eu sou o famoso centrão. Nós temos que tomar cuidado para ficar em cima do muro. Porque aquele que fica em cima do muro já está correndo um grande risco. Porque o muro é do maligno. Nós temos um lado para estarmos firmes. É no Senhor. Também quero dizer que apostasia é sincretismo. Sincretismo, pastor? Sim, sincretismo. Sincretismo é a mistura de religiões em nome do amor, em nome da união. Meus irmãos, eu quero dizer o seguinte: só há um caminho, Jesus Cristo. Só há um Senhor. Não há mais senhores, nem senhoras, nem coisa alguma. O sincretismo é mais um dos tentáculos da apostasia. E obviamente esse vai ser o grande trunfo para a vinda do anticristo. Porque obviamente ele será líder político, será líder religioso e vai unir tudo para que possa conquistar, para que possa fazer, para que possa dominar sobre todas as nações. Sincretismo não existe para aquele que crê. Não tem como andar dois juntos se não estiverem de acordo. É a palavra do Senhor, a sentença de Deus para as nossas vidas. Não tem como eu andar junto com outro que não pensa, que não age, que não está de acordo com aquilo que eu creio. Então, também vemos que a apostasia é sincretismo. Tem muitos por aí com falsas doutrinas, pregando sincretismo. Eu quero dizer o seguinte, meus irmãos. Olha, realmente, a palavra do Senhor é uma só. Deus escolheu um povo, preparou-o, fez uma aliança para que viesse o Salvador Jesus Cristo. Esse povo é o povo judeu. Amém. E também cremos que a igreja continua debaixo desta a nova e eterna aliança. E o Senhor Jesus não nos abandonou, não nos deixou órfãos, estará conosco até o final.
E também envia um auxiliador, o Espírito Santo. Cremos em tudo isso. Mas tem muitos aí pregando coisas, querendo voltar, que é sincretismo. Estão introduzindo nas igrejas cabala. Cabala é o espiritismo dos judeus, que Paulo já alertou, falou, não creio isso aqui, chamou de doutrina de demônios, Paulo falou. E tem gente achando bonito, voltando. É sincretismo. As coisas que aconteceram na antiga aliança, como nós vemos no livro de Hebreus, é apenas sombra do que nós vivemos hoje, na íntegra, naquilo que Deus tem. Podemos sim, a palavra viva do Senhor, basear naquilo que está lá atrás, basear em tudo que está lá. Porém, eu quero dizer o seguinte, meu irmão. Nós somos a igreja do Senhor. Já houve o sacrifício na pessoa de Jesus. Para aquele que crê, vai ser garantida a salvação. Aquele que confessa Jesus como Senhor e Salvador. Estão introduzindo, então, também, esse sincretismo. Tocar chofar para que a unção venha. Porque eu tenho que vestir uma estola sacerdotal. Para com isso, meu irmão. Essas coisas já passaram. Esses simbolismos já não existem mais, pois nós estamos revestidos pelo Espírito de Deus, do poder que opera nas nossas vidas. E tudo isso nós temos que entender. E tem muita gente achando que essa bagunça toda, essa mistura toda é avivamento. Vamos prestar atenção, porque a apostasia está sendo estabelecida, já estamos nisso. E isso vem antes da vinda do anticristo. Tem muita gente preocupada com a vinda do anticristo. E realmente devemos ficar atentos. Mas devemos preocupar mais a não estar na apostasia. A continuar caminhando pela fé, nas promessas e naquilo que Deus tem. Nós vamos estar tomando posse da palavra do Senhor. Apostasia também é aquela questão de colocar filosofias disfarçadas, teologias furadas dentro da igreja. Esses movimentos aí chamado colisão apostólica. Porque a igreja irá conquistar os 7 montes. Porque nós declaramos. Porque eu fui chamado para estabelecer. Porque eu vou fazer. Eu sou aquele a quem Deus chamou para estabelecer. Meus irmãos, o Senhor já fez o que tinha que fazer para estabelecer. Nós somos todos iguais perante ao Senhor, para que possamos continuar firmes, levar a palavra. A função da igreja, tenho falado sempre, não é um governo agora aqui na terra. A função da igreja é trazer vidas, salvar vidas. Reinar depois será com o próprio Senhor Jesus. E Ele sabe muito bem como fazer. Porque o governo do justo será estabelecido. Porque a igreja estará no governo, estará como deputados, senadores. A igreja estará, meus irmãos, a igreja tem que estar no lugar dela, pregar e ministrar a palavra. Tem muitos aí que estão sendo levados. Eu quero dizer o seguinte, esses que pregam, que falam a respeito desses chamados, de determinações, atos apostólicos. Depois eu vou dar um estudo, uma palavra para vocês a respeito de apóstolos. Não existe no Novo Testamento apóstolo, nem apóstola, nem coisa alguma. Existem pastores, obreiros, ministros, diáconos, evangelistas, enfim. Isso é uma maneira de trazer mais um tentáculo da apostasia, que é o clericalismo. Porque aí ninguém pode discutir, ninguém pode falar nada, porque eu estou acima. Eu tenho algo a mais do que você. Isso tudo é tentáculo da apostasia. Eu quero saber como que vão fazer. Esses que são da doutrina aí dos bens materiais, da conquista material no agora, no hoje. Tem muitos pastores que já estão desesperados. Porque como que vai fazer?
Como que vai dizer? Porque eu quero dizer o seguinte, meu irmão. Nós temos a função, como pastores, de preparar a igreja para ser perseguida. Guarda aí no seu coração. Nós temos a função de preparar a igreja para ser perseguida. É o princípio das dores. A apostasia fará com que venhamos a ser perseguidos. Assim como no início da igreja houve perseguições, da mesma maneira haverá perseguições. E eu não quero dizer que não vamos resistir firme, porque aquele que resistir, que perseverar até o fim, será salvo. Por que Jesus estaria falando isso? Tantas palavras do Senhor nos alertando a respeito disso. Essa passagem em 2 Tessalonicenses relata que virá apostasia para depois manifestar o homem do pecado. Olha só que interessante, um pouquinho mais à frente. Versículo 6. E agora vós sabeis que o que detém para que o seu próprio tempo seja manifestado. Versículo 7. Pois já o ministério da injustiça opera. Somente há um que agora detém até que seja afastado. Versículo 8. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará com um sopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Então nós vemos claramente aqui, apostasia, depois isso vai fazer com que venha o anticristo e depois a vinda realmente do Senhor. Nisso tudo, obviamente, a igreja será arrebatada antes. Então já estamos na apostasia, princípio das dores, das perseguições. Nós temos que entender isso e nós temos que deixar a igreja preparada para as perseguições. Não adianta estar falando, determinando, levantando a mão. Eu declaro, você é vencedor. Lembre-se que no livro do Apocalipse, quando o Senhor mostra a João todo o passar da igreja, que nós cremos que aquilo ali é uma visão escatológica, histórica de tudo que aconteceria na igreja. Aquelas 7 cartas, as 7 igrejas do Apocalipse, sempre o Senhor falou, ao que vencer terá isso ou aquilo. Então, meus irmãos, para ser vencedor, nós temos que entender que passaremos sim. Pode se preparar, haverá períodos aí que virá perseguições. Vamos ver quem realmente vai ser fiel. O que Jesus representa para você? O que Jesus representa para você? Porque ele nos disse, quem me negar perante os homens, eu o negarei na presença do Pai. Presta atenção. E haverá períodos aí. Eu quero ver. Aquele que crê somente em ganhos materiais, em sustento, em dinheiro, a hora que o diabo oferecer um salário melhor, pronto, estou indo para lá. Eu quero ver quem vai ter realmente fé. Quem vai ter aquela condição de falar não ao inimigo para afirmar naquilo que Deus tem. Olha, tem muita gente aí que se levar um tapinha já vai desmontar tudo. O Senhor também falou, presta atenção, os covardes serão condenados. Os covardes serão condenados, não terão salvação. Quem é covarde? São os que negam na hora da perseguição. O covarde é aquele que tem medo de passar fome. Covarde é aquele que tem medo de perseguição. Covarde é que tem medo de morrer. Os covardes não herdarão o reino dos céus. E não sou eu que estou dizendo, é o Senhor. E chegou a hora, o momento, está aí, as coisas estão caminhando, para nós mostrarmos em quem nós confiamos, para não negar a nossa fé, para não negar o nosso Deus. E se você realmente, dependendo do que vai, eu tenho medo de passar fome, eu tenho medo de morrer, eu tenho medo das perseguições, eu tenho medo é contrário da fé. Não está dizendo que nós não teremos perseguições e lutas, mas só há uma maneira de vencer, é realmente participar da luta. Então prestem atenção e tomem muito cuidado. E eu quero só para finalizar aqui,
Quando nós falamos de apostasia, como está aqui, da vinda do iníquo, do homem do pecado, do homem da perdição, que nós conhecemos como anticristo, nós precisamos entender duas coisas aqui. Preste bem atenção. Tá? Tem o anticristo histórico e o anticristo escatológico. Nós precisamos entender essas coisas. É como a palavra mesmo fala. Paulo falou, João falou. Olha, o anticristo já está. Mas como assim, pastor? Se já estava, por que estão falando que virá então? É porque existe nós chamamos de anticristo histórico. E é chamado também, conhecido em teologia, como o espírito do anticristo. É todo aquele usado pelo inimigo, por Satanás, por Lúcifer, que se levanta contra a todos aqueles que conhecem e têm o nome do Senhor. Nós vemos muito, vou pegar aqui exemplos de espírito do anticristo, para você entender. Alexandre o Grande, com perseguições, Napoleão, os vários César que tiveram no Império Romano. Vamos pegar um aí, Nero. Olha o espírito do anticristo nele, que acabou com os cristãos, pegava cristão, aqueles que eram cristãos confessos, que não negaram ao Senhor Jesus, punha como tocha viva, queimando para iluminar as ruas de Roma. Sem falar, por exemplo, em Hitler. Olha o espírito de anticristo. E não pensem vocês que acabou. Então, ainda existe o espírito de anticristo e está cada vez mais latente. Por quê? Por causa da apostasia. Quando a igreja retrocede, quando o povo de Deus retrocede, dá mais chance para o espírito do anticristo. Até o manifestar do que nós chamamos de anticristo escatológico. E tudo isso está escrito. Mas nós vamos continuar firmes nas promessas, nas palavras do Senhor, naquilo que Ele tem para as nossas vidas. Nós vamos continuar entendendo que virão sim perseguições. O povo tem falado muito ultimamente. Depois que passar essa pandemia, as coisas não serão mais como eram antes. Sim, eu concordo. E se prepara, porque as coisas não serão mais como eram antigamente. Nós, igreja, estaremos sendo cada vez mais perseguidos, porque a apostasia total precisa ser estabelecida. Mas aqueles que são do Senhor continuarão firmes. E o que eu espero, e o que eu quero, e como igreja, a minha igreja, vocês que têm ouvido, vamos nos preparar. Não precisa ter medo, porque o Senhor irá nos capacitar. Seremos levados diante de tribunais pelo nome do Senhor, seremos perseguidos. Farão de tudo, gente. Porém, não se preocupem, diz o Senhor. Estarei convosco até a consumação dos séculos. Preste atenção nisso. E para finalizar aqui, eu quero pegar com você 2 Coríntios, em nome de Jesus, para que Deus continue a nos fortalecer diante da sua palavra. 2 Coríntios, capítulo 4. Vai comigo aí. 2 Coríntios, capítulo 4. Eu quero pegar do verso 8. Preste atenção, para que possamos entender. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Amém, meu irmão? Perplexos, mas não desanimados. Olha só que palavra. Perseguidos, mas não desamparados. Amém? Abatidos, mas não destruídos. Levando sempre por toda parte o morrer do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. Oh, glória! Agora o versículo 11. E assim nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte, por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal. Aleluia! Ai, pastor, é isso aí, essa palavra eu acho que é para a tribulação, para a grande tribulação, seremos atribulados, angustiados, perplexos. Não! É para a igreja hoje,
Aqui Paulo está alertando e falando para a igreja de Corinto e serve para nós hoje. Então preste atenção. Seremos atribulados, sim, nesse período que nós estamos, que já entramos nesse período. Período de dores. Que Jesus falou lá em Mateus 24. Então, seremos atribulados, mas não seremos angustiados. Perplexo. Puxa, pastor, eu estou perplexo com as coisas que estão acontecendo. Mas não vamos nos desanimar. Amém, meu irmão? Preste atenção. Perseguidos, mas não desamparados. Se prepare. Porque aquilo que o povo tem dito, aquilo que tem sido falado, depois dessa pandemia, as coisas não serão como eram antes. Realmente. Mas nós não seremos desamparados. Se preparem para o que há de vir, para as perseguições. E aqueles que negarem Jesus, Ele o negará diante do Pai. Mas vamos ficar firmes nas promessas de um Deus vivo, verdadeiro, que age em nossas vidas. Amém? Em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor venha com sua face misericordiosa sobre cada um de vós e te dê a paz, hoje e sempre, em nome de Jesus. Agradeço a todos. Estamos continuando aí com os nossos devocionais diários, os nossos estudos, as pequenas porções para cada dia, para que possamos nos manter firmes no Senhor. Tenham todos uma boa noite, em nome de Jesus.